dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim, responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Eu vou ler de novo para você tomar posse. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Oh, aleluia. Põe a mão no seu coração. Senhor, o Senhor me revela que aqui existem pessoas que estão desesperadas. O Senhor me mostra corações totalmente perdidos. Mas eu sei que o Senhor não faz um culto igual ao outro, o Senhor não tem uma palavra igual à outra. Sempre coisas novas e extraordinárias o Senhor tem. Por isso, Senhor, abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir o que o Senhor tem para falar, não o que nós queremos ouvir. Porque eu sei que aquilo que nós queremos ouvir em nada acrescentará em nós, mas aquilo que o Senhor quer falar fará diferença em nossos corações. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como nós chegamos aqui. Não, Senhor, mas levanta o que está caído, alegra o entristecido, salva o perdido, cura o enfermo, para que tudo aquilo, Senhor, que a sua vontade quer fazer aqui nessa noite, seja toda ela executada para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo: Senhor. Mais forte: Senhor, fale comigo. Meu coração aberto está. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, o Salmo de número 27 é um salmo de Davi. Davi, na Bíblia, é identificado como um homem que é segundo o coração de Deus. Não porque Davi era perfeito, não porque Davi não tinha falhas, erros e pecados. Davi era humano como eu e você. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando pecava, se arrependia, não voltava a praticar os mesmos erros, amava a casa do Senhor.
desejava a presença de Deus, adorava a Deus em qualquer circunstância de vida. É por isso que quando eu olho para um salmo, como o salmo de número 27, eu entendo que até pessoas que estão próximas de ser como Deus quer que seja, que tenham um coração segundo o seu, também vão enfrentar momentos de guerras nas suas vidas. A história de Davi começa em 1 Samuel capítulo 16, onde o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Jessé não chama Davi por possivelmente acreditar que Davi não seria o escolhido de Deus. Então ele faz passar todos os seus filhos diante de Samuel. Samuel olha a aparência dos filhos de Jessé e até cogita pela aparência ungir um de seus filhos. Mas Deus diz para Samuel: segura a tua onda, porque você olha a aparência externa. Eu não estou preocupado com o que está de fora, eu estou preocupado com o que está dentro. Por isso que eu olho e contemplo o interior, o coração. Salmo 139 diz que antes de termos forma no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. Deus sabe coisas ao seu respeito que nem você sabe. A Bíblia diz que até os fios de cabelo estão todos contados, porque diante de Deus não se pode esconder nada. Ele sabe de tudo e sabe com primazia, com perícia, melhor do que nós. Quando Davi chega na presença de Samuel, Deus fala: pode ungir, porque este de fato será o rei de Israel. Davi estava apacentando ovelhas, e naquele tempo apacentar ovelhas era uma tarefa dos servos e escravos da casa, não era um trabalho nobre. Porém Davi estava apacentando ovelhas. Diga bem forte comigo: apacentando ovelhas. É interessante, porque se Davi faz isso, e mais para frente ele defende o rebanho, é porque Davi amava fazer o pastoreio de ovelhas. E Deus pega um menino simples, que ninguém acreditava. Deus pega um menino que faz um serviço simples, que talvez é desprezível aos olhos de outras pessoas, para um projeto extraordinário de Deus. Deus pega quem não tem capacidade nenhuma em ser, fazer, e levanta essa pessoa para sentar no trono de rei de Israel. Deus pega o que ninguém dá valor e faz ele assentar em lugares nobres. Se você começou a pegar, começa a dar glória. Sabe por quê? Porque às vezes você tem olhado para a sua vida e entendido que a sua vida é uma vida sem valor, sem propósito, que aquilo que você faz não tem relevância, que o seu trabalho que você faz, o emprego que você tem hoje,
a atividade profissional que você exerce parece que nada é diante de Deus, parece que não é uma coisa importante para a sociedade, e às vezes o seu trabalho é importante apenas para você. Mas Deus, quando mostra a vida de Davi, Ele mostra um menino fazendo algo simples, Ele mostra um menino fazendo algo que ninguém dá valor, Ele mostra um menino que não tinha nenhum tipo de importância, até mesmo para dentro da sua casa, para o seu pai, para os seus irmãos, e Ele diz para mim, para você nessa noite, que embora você se ache sem importância, que embora você pense que os seus talentos não são bons, que os seus propósitos são insuficientes, que a sua vida não é nada diante de Deus, Deus está dizendo: é do nada que eu faço tudo, é de um simples que eu faço o complexo, é de alguém que nada sabe fazer que eu dou capacidade para fazer. Você não precisa ser bom, você não precisa ser lindo, bonito, extraordinário. O que você precisa é se render à vontade de Deus, ao chamado de Deus, que do simples Deus vai fazer coisas extraordinárias. Talvez você faz unhas no salão, talvez você faz uma simples venda no seu trabalho, talvez você é um médico, talvez você é um fisioterapeuta, um engenheiro, e talvez você não dá importância para aquilo que você faz. Deus está dizendo que Ele te levantou exatamente do jeito que Ele quer, para fazer em você e através de você o maior, extraordinário que um ser humano já viveu. Então levanta a mão e dá glória, porque tudo que você tem é suficiente para Deus transformar o simples em extraordinário. Oh glória! Eu sinto o poder de Jesus. Não é nada, não sabe fazer muita coisa, é simples no que faz, mas eu escolhi quem é simples, quem ninguém acredita, quem tem o sentimento de desprezo, para fazer dessa pessoa coisas extraordinárias. Tem lugar nobre para você. Não, tem lugar nobre para você. Faz alguma coisa aí. Tem lugar de honra para você. Tem lugar de destaque para você. Sim, pastor, mas eu vou receber glória? Não, a glória vai para Deus, mas o projeto está em você, o propósito está em você, o projeto de Deus está em você. Aleluia, aleluia. Para ser rei, Davi tem que passar o processo. Mesmo ungido, ele não assume o trono. Por quê? Porque do período da unção até a coroação, Davi precisava passar pelo processo. Sabe qual é o processo? É que rei precisa aprender a guerrear, a se defender, sim. Mas quem é escolhido por Deus para coisas grandes, precisa aprender a depender dele. 50% recebeu. Você está entendendo por que vem lutas sobre nós? Vem crises sobre você? Vem o dia mau sobre você? É porque para quem Deus escolheu viver coisas grandes, tem que aprender a depender dele. Sabe o que acontece? Davi é perseguido por Saul. O Salmo 27 não diz, mas existe um comentarista chamado Whisper, que ele comenta o Salmo 27, e ele extrai do Salmo 27 algumas características dos seus inimigos, e ele pode, através dessas características, entender que esse momento do Salmo 27 em que Davi passa, é o momento que antecede a sua coroação. Portanto, Davi está sendo perseguido aqui por Saul. Só que a dependência que Davi tem de Deus é algo que fala muito mais forte no coração de Davi.
É por isso que você não vai ler, eu acredito que você vai entender o que eu vou dizer. Você não vai ler aqui, eu acho que o Senhor é a minha luz, eu acho que o Senhor é a minha salvação. Não, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo sobre luz? Luz revela o que está escondido. Primeiro ponto: quem é dependente de Deus não fica enganado. Podem contar mentira para você, podem tentar te gambelar para tudo enquanto é lado. Não. Quem é dependente de Deus, Deus mostra a verdade e revela mesmo. Segundo, qual é uma característica da luz? Além de mostrar o que está oculto, a luz, ela faz a diferença no meio da escuridão. Se nós apagarmos todas as luzes aqui e deixar apenas o hall ligado, todos nós vamos procurar o rumo daquela luz. Por quê? Porque ela faz a diferença. Ela nos guia. Ela revela a verdade. Por isso que o Salmo 119, verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é dependente de Deus não fica enganado. Quem é dependente de Deus não vive na mentira. Quem é dependente de Deus entende que a maior diferença na sua vida não é a conta bancária que você tem e nem o plano de saúde que você possui. Quem é dependente de Deus sabe que a maior diferença de sua vida é o Senhor dos exércitos, é o leão da tribo de Judá, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cavaleiro do cavalo branco, que julga com justiça e retidão. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou perguntar essa noite: tem alguém aqui que vive pela luz, que está iluminado pela palavra e que vê a diferença de Deus em sua vida? Levanta a mão e dá glória. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? Ele continua dizendo: Ele é o meu forte refúgio. Mas de quem vou ter medo? Sabe por quê? Porque no dia mau, quando homens maus se levantam contra mim para destruir, são eles que caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Deus está dizendo para você: fica confiante aí. Fica confiante aí. Sabe por quê? Quando Davi fala isso, ainda que se levante uma guerra, ainda que acampe um exército contra mim, Davi está dizendo: pode levantar a quantidade de gente que for contra mim, pode levantar a guerra que for contra mim, pode vir soldados armados contra mim, do jeito que for, pode vir. Com Deus eu sou maioria. Vou falar de novo para você pegar aí. Pode levantar o exército que for, pode levantar a quantidade de gente que for, se Deus é com você, você tem a maioria. É por isso que a Bíblia diz: agindo eu, se Deus é por nós, por isso que nunca conseguiram destruir Davi, nunca conseguiram matar Davi, nunca conseguiram pegar Davi. Por quê? Porque quando alguém se torna dependente de Deus, Deus se torna maioria. Descansa, confia, entrega. O texto diz: ainda assim descansarei.
E ele continua dizendo, no verso de número 5: pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Eu fiquei curioso para entender. O que significa isso? Olhe para cá. Nos dias de Israel, o dono da casa, o anfitrião da casa, quando recebia alguém na sua casa, era responsável pela vida dessa pessoa. De forma que, ao entrar alguém dentro de sua casa, o anfitrião tinha o dever de proteger a visita. Quando Davi diz que ele guardará na sua habitação, no verso 5, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: quando eu entrar na presença de Deus, Ele vai me guardar de uma forma tão poderosa, vai me proteger de uma maneira tão graciosa, que meus inimigos não vão me encontrar. Os meus adversários não vão me encontrar. Por isso que o Salmo 91 diz, porque a Bíblia completa a Bíblia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou, você precisa ir para a habitação de Deus. Você precisa ir para o esconderijo do Altíssimo. Você precisa confiar e acreditar que esse Deus é poderoso para te guardar. Davi mostra a dependência de Deus. Davi mostra anseio pela casa do Senhor. No verso 4 ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na sua casa e aprender no seu templo. Sabe o que significa isso? Quando você vem a esta casa, quando você vai na sua igreja, você que é visitante, você não está indo para um culto apenas, você não está indo lá para bater um ponto, você não está indo lá para cumprir uma tabela, você está indo para receber instrução da parte de Deus. Mais um ponto, no Salmo 27. Você não vai ver Davi sendo perseguido pelos seus inimigos. No Salmo 27, não tem Davi sendo perseguido pelos seus inimigos e desejando que os seus inimigos sejam mortos. Você não vai encontrar isso no Salmo 27. Você vai encontrar Davi pedindo a Deus para livrar ele dos seus inimigos. É interessante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não ouve oração de crente macumbeiro. Vou fazer a campanha do monte, 7 quarta-feira no monte, para Deus colocar o irmão que me afrontou no leito de enfermidade. Mas ele vai ver. Eu vou de joelho e ele vai ver que Deus é Deus na minha vida. A irmã vai no culto e quando o pastor fala: ora porque Deus vai te dar, aí ela: Senhor, fere aquela irmã que fofocou de mim, acaba com ela, Jesus, agora. Estéril. Deus não ouve esse tipo de oração, não. Para com isso. Davi não pediu para Deus matar seus inimigos. Sabe por quê? Porque os inimigos de Davi eram problema de Deus. Os problemas de Davi eram problemas de Deus. Da mesma forma que os seus problemas são problemas de Deus, os seus inimigos são inimigos de Deus.
o que você precisa aprender é entregar para Deus tudo aquilo que vem contra você, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que vem para te destruir. Confia em Deus. Sabe como é que termina o salmo? Para a gente orar? Que parece que a única coisa que não converte dentro da igreja é o relógio. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Já é 9h25. Depois que Davi fala dos seus inimigos, depois que Davi fala da guarda de Deus, da proteção de Deus, Davi exala certeza e convicção. Você não vê dúvida aqui. Davi vai dizer no verso de número 13: apesar disso, esta certeza eu tenho. Qual é a certeza de Davi? Verso 13, parte B: viverei. Primeira coisa, viverei. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite que está pensando em morte: creia que você viverá, porque tem plano de Deus ainda para a sua vida. O propósito não encerrou, Deus não virou as costas para você. A certeza que você precisa ter hoje é essa: viverei. Viverei. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não é na eternidade, é aqui na terra. Você vai ver a bondade de Deus aqui na terra. Você vai ver a bondade de Deus aqui nessa terra. Você até se dá glória. Você vai ver a bondade de Deus aqui nessa terra. Você tem que pegar posse, tomar posse. Você vai ver que Deus te tirou do lugar que Ele te tirou, que Deus te deu características que Ele te deu exclusivamente para revelar em você a glória, a bondade, a misericórdia do Senhor. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Verso de número 14: espera no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. O salmo encerra falando sobre esperança. Esperar não é fácil, mas é necessário. Esperar faz parte do processo. Esperar faz parte do molde de Deus. Esperar faz parte da caminhada de Deus para você. Você não vai viver coisas extraordinárias de um dia para o outro. José não viveu, ele caminhou, ele viveu, ele creu, ele acreditou, ele esperou até chegar no lugar que Deus tinha para ele. Davi creu, Davi acreditou até chegar no lugar que Deus tinha para ele. Abraão creu, acreditou, esperou, e a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, porque não tinha esperança para Abraão de ter um filho, mas até contra a esperança humana, ele acreditou, ele confiou e alcançou o que Deus tinha para ele. Eu vou dizer para você, o ano ainda não acabou, tem coisas extraordinárias ao teu caminho, tem coisas sobrenaturais para te encontrar ainda neste ano. Ei, espera, confia no Senhor, coragem, força, determinação, espera no Senhor. Quem vai esperar no Senhor, fica em pé.